Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje com uma notícia urgente e uma notícia muito boa para o torcedor do Vasco em relação a São Januário. Então a gente vai falar bastante aí sobre esse assunto, né, da reforma do nosso caldeirão aí, como eu falei, com uma notícia extraordinária aí para quem, né, quer ver São Januário sendo reformado. Vamos falar também sobre seleção da rodada, porque o Vasco tem 4 nomes aí, sendo um deles o grande jogador aí dessa última rodada do Campeonato Brasileiro, e também vamos falar bastante sobre as próximas 2 rodadas e sobre o jogo do Vasco contra o América Mineiro. O Vasco deve contar com 3 reforços, né, com 3 jogadores voltando aí para serem utilizados pelo Ramon Dias já nesse próximo final de semana. Então quero convidar você a assistir, a acompanhar o nosso vídeo aqui até o final para ficar por dentro aí de todas essas informações, né, de todas essas novidades. Peço também a sua ajuda, né, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo, e convido você, vascaíno, que está chegando aqui pela primeira vez, para se inscrever, para vir fazer parte da nossa família. É só você correr lá embaixo do vídeo, clicar naquele botãozão vermelho, se inscrever no canal e não esquecer também de ativar o sino das notificações para você sempre receber aqui, ó, no seu celular um aviso, um recado do YouTube assim que os nossos vídeos forem postados de manhã, de tarde e no período da noite aqui no YouTube, beleza? E antes da gente dar o pontapé, antes da gente começar o vídeo, vou deixar um recado da empresa Mais Ágil, né? A empresa que ajuda você a sacar o seu FGTS de forma antecipada. Quem estiver precisando de uma grana, precisando aí, enfim, pagar uma dívida, fazer uma obra, levar a família para passear, entre em contato com eles no primeiro link aqui na descrição do vídeo, que em menos de 24 horas você consegue ter acesso a essa grana. Beleza? Então bora começar o vídeo falando sobre essa situação de São Januário, né? Uma informação muito importante que acabou de acontecer, né? O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, finalmente, né, assinou o projeto do potencial construtivo da reforma de São Januário, né? Essa reforma de São Januário que já está para sair há mais de 10 anos, né? Os últimos presidentes que passaram pelo Vasco, todos prometeram, todos ali fizeram, né, projetos ali dessa reforma, e a grande verdade é que eles sabiam que não tinham a menor condição. Campelo, Salgado, até mesmo anteriormente Eurico, né? Todos ali fizeram projetos, fizeram parcerias, mas eles sabiam que o Vasco não tinha isso aqui, ó, não tinha a grana. E agora, finalmente, né, o prefeito Eduardo Paes, com esse projeto de potencial construtivo, vai trazer, né, de forma gratuita, né, de uma forma ali, através do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, quase 500 milhões de reais para que o Vasco possa tirar do papel, né, possa finalmente modernizar, né, reformar, trazer, né, um São Januário para o torcedor vascaíno que o torcedor merece, né? São Januário é maravilhoso, é um estádio ali que foi construído com as próprias forças da nossa torcida, mas já passou da hora dessa reforma realmente sair do papel. Então fico muito contente com essa notícia, né? Uma notícia que traz para a gente a expectativa que a gente finalmente vai ter, né, essa modernização, o aumento da capacidade aí do nosso estádio, né, que hoje é de 21 mil espectadores para talvez ali 40, 50 mil, vai depender do projeto que for utilizado aí pelo novo presidente, né, pela nova diretoria do Vasco a partir do ano que vem. Lembrando que para o Vasco fazer, né, dar o início a esse projeto de reforma, esse projeto de modernização de São Januário, o Vasco precisa ter garantias que irá poder jogar no Maracanã por pelo menos 2 anos, né? Lembrando que durante o período da reforma, durante esse período aí que São Januário terá toda essa obra, né, o Vasco não vai poder jogar por lá. Então o Vasco precisa ter certeza absoluta que vai estar ali tendo seus jogos ou acontecendo no Maracanã ou acontecendo lá no estádio do Botafogo, né, no Newton Santos, mas eu acho que a preferência, né, eu acho que o que o vascaíno quer é que a gente possa jogar no Maraca, né, durante todo esse processo, durante toda essa reforma. Então agora é lutar
pelo direito, né, de jogar no Maraca, e que essa reforma de São Januário possa estar saindo do papel. Agora falar um pouquinho sobre a última rodada, né, porque tivemos a informação agora há pouco também que o Vasco conseguiu colocar três jogadores, né, e o treinador na seleção, né, da rodada do Campeonato Brasileiro. O PH, o Paulo Henrique, foi escolhido o craque da rodada, né, foi escolhido ali o melhor jogador aí desses últimos jogos do Campeonato Brasileiro, e além do Paulo Henrique, o Vasco também colocou o zagueiro Maicon, foi um dos grandes destaques, né, foi escolhido aí entre os melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, o lateral esquerdo Lucas Piton, mais um aí que entrou na seleção da rodada, e para fechar essa lista, o nosso treinador, o Ramon Dias ali, mais um ali que foi escolhido, né, como o melhor treinador aí, um treinador que foi escolhido aí como comandante, né, da seleção à rodada do Campeonato Brasileiro. Então muito bacana, muito feliz pelo reconhecimento, né, desses quatro vascaínos aí, e agora é seguir para a próxima rodada, né, lembrando que o Vasco vai folgar nesse meio de semana, né, a partida que deveria acontecer contra o Cruzeiro fora de casa, ela foi remarcada para o dia 23 de novembro, né, mas por mais que o Vasco vá ter folga, que o Vasco não vai entrar em campo nem na quarta nem na quinta-feira, a gente vai estar de olho, a gente vai estar acompanhando a rodada de perto, porque temos aí 3 jogos importantes, temos 3 partidas aí para a gente poder ali ficar, ó, com o secador ligado. A primeira, Santos e Goiás, né? Um confronto direto de 2 adversários aí do Vasco nessa luta contra o rebaixamento. O Goiás joga em casa, né, contra a equipe santista, o Goiás joga suas últimas fichas aí, tentando se safar do rebaixamento, e o Santos vem de um empate contra o Cuiabá na Vila Belmiro, né? O Santos, que pulou para 38 pontos, tá com um pontinho a mais que Vasco, que Bahia e que o Cruzeiro. Para mim, o melhor resultado seria um empate, porque o Goiás subiria para 36, não ultrapassaria o Vasco, e o Santos pularia para 39. Com isso, né, o Vasco tendo um jogo a menos que o Santos, vencendo, né, o próximo jogo contra o América Mineiro, poderia ultrapassar o Santos aí, né, mesmo com um jogo a menos no campeonato. Outro jogo importante é o Corinthians em casa encarando o Atlético Mineiro, né, o Corinthians que tá tropeçando, tá se complicando aí no Campeonato Brasileiro, é um adversário direto, até porque Vasco ainda enfrenta o Corinthians daqui a algumas rodadas, então o Corinthians aí enfrentando o Galo Mineiro, que tá brigando lá em cima por Libertadores. E a outra partida, mais um confronto direto, né, mais um jogo ali que vai envolver duas equipes ali que estão nessa briga contra o rebaixamento. O Bahia joga em casa contra o Cuiabá. O Bahia tem 37, mesmo número de pontos que o Vasco, e o Cuiabá tem 41. Esse jogo aí, mais uma partida que, na minha opinião, o resultado ideal seria um empate para o Bahia subir somente para 38, ficar na alça de mira do Vasco da Gama, e o Cuiabá subir para 42 e também ficar na alça de mira, né? O Vasco vencendo o próximo jogo subiria para 40 pontos aí, já colaria também no Cuiabá. Então 3 jogos para a gente acompanhar, acho que 2 jogos na quinta, um jogo na quarta, a gente vai ficar de olho aí, né, como eu falei, secando esses times aí. E na próxima rodada o Vasco pega o América Mineiro, jogo que vai acontecer no domingo às 6h30 da noite em São Januário, né, e o Ramon Dias aí deve contar com praticamente todo o elenco, né? Lembrando que todos os jogadores do Vasco que estavam pendurados ontem, nenhum levou o terceiro cartão amarelo, então nenhum está suspenso. O Vasco vai ter aí todos os jogadores à disposição. O Vasco vai contar com o retorno do Miranda e do Figueiredo. Não sei se serão relacionados, né? Jogadores que estavam servindo a seleção brasileira no Campeonato Pan-Americano, inclusive com medalha de ouro. Parabéns aí pro Figueiredo e pro Miranda. E além desses 2 retornos, o Vasco também deve contar com o retorno de Manu Capasso, Marlon Gomes e Rossi, os 3 que estavam entregues ao departamento médico, mas que nesse último jogo do Botafogo já estavam praticamente liberados, né? Então a tendência é que eles a partir de hoje já voltem a treinar junto com o restante do grupo, né? E que no decorrer da semana o Ramon possa, quem sabe, até dar uma oportunidade para o Rossi, né? Lembrando que ontem o Eric Marcos acabou sentindo uma lesão na posterior da coxa, e a tendência é que o Eric Marcos não tenha condição de jogo aí nesse próximo domingo. Então acredito que o Ramon vai trabalhar muito forte. Eu acho que o Vasco tem que entrar muito focado. Não é porque o América Mineiro já está rebaixado, né? Está na última colocação do Campeonato Brasileiro, que eles vão vir para cá para dar mole. A gente viu o último jogo deles contra o Atlético Mineiro, empate de 1-1, complicaram a vida do Galo. Então o Vasco tem que entrar
para amassar, tem que entrar para jogar 90 minutos como se fosse uma final de Libertadores da América, como fez agora contra o Botafogo, né? Não é porque é América Mineiro que a gente acha que o jogo vai ser resolvido a qualquer momento. Muito pelo contrário, é muita dedicação, muita entrega, muita força de vontade que o Vasco vai ter que ter para essa partida do final de semana. Mas, ainda assim, tô confiante, tô acreditando. Acho que se jogar um futebol parecido que jogou contra o Botafogo, a gente tem tudo para vencer, vencer bem. Acho que o Vasco vai sim pular para os 40 pontos ali, podendo até chegar, né, uma 13ª colocação, dependendo ali de uma combinação de resultados. E quero lembrar a vocês também que a nossa parceira aqui do canal, a 1xBet, né, nessa quinta-feira, né, meio de semana, vai estar sorteando aí 5 camisas oficiais do Vasco. Serão 5 camisas negras, né? O terceiro uniforme do Vasco aí, em comemoração a essa reta final. O Vasco vem jogando bem, vem crescendo de produção. E você que quiser, quem sabe, levar uma dessas camisetas aí para sua casa na quinta-feira, é só você se cadastrar lá no site da 1xBet. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo de hoje. Descrição não, desculpa, no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, no link, só você clicar, se cadastra e tem que fazer um depósito, né? Tem que fazer aí um depósito de pelo menos R$10 para garantir a sua participação usando o código promocional Mário Vasco. Lembrando que todo mundo que se cadastrar, fizer o depósito aí de pelo menos R$10 com o código Mário Vasco, além de participar desse sorteio das 5 camisas, também ganha um bônus promocional, né? Ganha um bônus de boas-vindas, né? Então você deposita 10, vamos dizer, vai ganhar 20. Se você depositar 50, ganha 100. Depositou 1.000, ganha 2.000. Então quem quiser, corre lá, faz o seu cadastro, faça o seu depósito para poder participar e ganhar esse bônus de boas-vindas, beleza? Então é isso, mais tarde a gente volta com mais um vídeo para vocês aí, falando sobre a situação do retorno do Campeonato Brasileiro, como que o Vasco se encontra, os adversários, Santos, Bahia, Cruzeiro. Então fiquem ligados que vai ser um vídeo bem interessante aí, falando de aproveitamento e chances de rebaixamento do Vasco aí para a temporada do ano que vem. Valeu, tamo junto!